E aí, gente, vamos entender essa notícia aqui. Eu vou tentar não me emocionar muito. Eu vou tentar não ficar falando de privatização e um monte de coisa e me ater à notícia. É, Vocês me mandaram um canal ontem, ou anteontem, que eu gostei muito, o Ludo Viajante. Assisti 2 vídeos até agora, Filosofia dos Indecisos, gostei muito. E depois eu desci aqui e bati o olho e achei essa parte de Nietzsche interessante. Um, e aí, assim, de fato, ignorância é felicidade, né? O conhecimento ele é inversamente proporcional à felicidade e a resposta é depende. E por que depende? Ahn, Quando eu vejo um prédio explodir em Gaza, agora, é, eu entro em desespero e falo, cara, no que vai dar isso? É, Perco meu sono e tal. A maioria das pessoas, quando você chega e fala assim, você viu que explodiu um prédio civil em Gaza? A maioria das pessoas vai falando, nossa, né? Aquele povo lá só quer saber de guerra, um bando de doido de homem-bomba. E a pessoa abstrai completamente daquilo. E isso é uma bênção? Sim. Porque ela vai se preocupar com outras coisas, mas isso não é um problema dela. E eu que sei o que está acontecendo em Gaza sou superior a essa pessoa? Não, porque qual é o meu potencial de mudar alguma coisa em Gaza? Zero. Então, a ignorância é uma bênção? Neste caso, sim. Porque eu não tenho condições de mudar. A pessoa também não. A pessoa tá dormindo tranquila. Eu tô há um ano achando toda semana que o mundo vai acabar de um jeito diferente. Essa pessoa não pensou em nenhuma dessas formas diferentes que o mundo pode acabar. E o mundo não acabou. Olha que beleza. Então, a ignorância é uma bênção? Nesse caso, sim. Em outros casos, depende, porque tem um monte de gente que perde o sono e entra em desespero com coisas, por exemplo, OVNI. E aí você vai ver, não é OVNI. Com coisas que são mentira, fake news. E aí você vai ver, não tem cabimento aquilo que a pessoa tem medo. Então, nesse caso, o conhecimento é libertador. Libertador. Então, se o conhecimento ele traz tristeza ou alegria, felicidade ou infelicidade, tudo depende. E um dos casos em que é libertador é o caso dos combustíveis. Por quê? Porque se você entendeu a desoneração fiscal do Bolsonaro no ano passado, você já sabia que esse aumento ia acontecer. E eu fico indignado, mas não surpreso, porque os caras não falam assim, então a desoneração está prestes a acabar, né? A renúncia fiscal está prestes a vencer. Não, os caras vão falar que o Haddad aumentou o preço da gasolina. É, e aumentou os impostos, e o brasileiro é muito sensível a essa fala aumentou os impostos, porque ele já vê mais desgraça ainda acontecendo na vida dele. E nesse caso, entender tudo o que aconteceu é libertador. E o que tudo isso tem a ver com a Selic e tal? Mas antes de entrar nessa notícia, vamos tentar não misturar as coisas. Vamos tentar não misturar as coisas e para isso vai ter economista querendo rasgar o saco com a simplicidade da minha história, porque existem milhares de nuances que eu não estou colocando aí nessa história, mas paciência, essa história é para ser bem basicona mesmo. Tentem me acompanhar. Imagine que o Estado é a nossa família, o governo. Imagina que o governo é a nossa família. E a gente tem um business, um negócio principal. A gente tem uma creche, a gente cuida de uns catarrenta. Então chega o catarrenta, a gente tem que dar comida, trocar fralda, você tem que escovar o dente da criança, tem que limpar o nariz dela, tirar a semela, colocar ela para dar aquele cochilinho. Quando fica doente, você tem que cuidar, você tem que dar remédio. E aí a gente cobra dos pais dessa criança para cuidar e disso a gente tira as despesas que a gente precisa para a nossa própria sobrevivência, porque afinal de contas a gente tem que comer, morar, vestir, isso custa dinheiro. Então por isso um funcionário público está aí com salário entre 35 e 100 mil reais e mais os penduricalhos e auxílio terno e essas coisas, né? Um absurdo. Eu espero que as pessoas no futuro, eu espero que daqui a 50 anos os brasileiros olhem para a história e deem risada da gente e falem, nossa, como esses caras eram otários, né? Puta que pariu. E sim, a gente é otário. E a gente precisa mudar isso. Mas aí entra numa outra questão, que é oportunidades da nossa família ganhar dinheiro, oportunidades de pessoas de fora da nossa família nos roubarem e o quanto eles podem enganar a nossa família para que a gente não tome medidas em relação a isso. O nosso próprio business, ele é cuidar de criança, né? O nosso negócio aqui é cuidar de criança e cobrar a mensalidade dos pais. Mas se a gente se a gente quiser investir em outras coisas, a gente pode. Por exemplo, nossa, de repente você coloca uns painéis solares aqui, ó, a gente pode pegar toda essa energia elétrica que a gente gasta horrores com essas crianças para tomar conta delas e gastar menos.
Então o governo pode fazer a hidrelétrica de Itaipu? Pode. Ele investe dinheiro e aí ele tem condições de vender isso para a população num preço mais acessível. Então, assim, aí eu consigo ou aumentar um pouquinho meu lucro para eu vestir melhor, comer melhor, morar melhor, ou eu consigo diminuir um pouco da sua mensalidade. E isso seria legal, porque a gente deveria fazer Itaipu para finalmente se pagar agora, que a gente terminou agora de pagar essa hidrelétrica, e falar, agora dá para baixar o preço da gasolina, né? Então, não dá mais, a gente vendeu as distribuidoras, então não vai cair o preço. Então, a gente pode, por exemplo, então eu vou dar 2 exemplos bem chulos aqui. Vamos abrir uma pastelaria em um restaurantezinho. Por que uma padaria em um restaurantezinho? Porque tem hora que você quer comer uma refeição e tem hora que você quer comer uma besteira. E aí vamos investir nisso porque não tem aqui na nossa vizinhança. Então, a gente vai investir 1 milhão em cada um, vamos abrir, colocar as mesas lá, vamos contratar gente para trabalhar e vamos contratar pessoa para gerir. E essas pessoas vão receber o salário. E disso a gente vai tirar o nosso lucro. Então, olha que legal, todo mês a gente investiu 2 milhões, mas a gente está recebendo 20 mil aí de lucro, né? E pagando todo mundo. Então agora a gente pode diminuir um pouquinho a mensalidade dos pais, ou a gente pode aumentar um pouco o nosso lucro e começar a investir em outras coisas para melhorar a vida de todo mundo. E de quebra, a carne que sobra da pastelaria a gente faz merenda para as crianças, de vez em quando a gente faz um pastelzinho de vento para merenda delas, a gente vai melhorando a vida das crianças aqui, simplesmente porque a gente expandiu um pouco o nosso negócio. O governo pode fazer isso? Pode. Mas aí a gente descobriu que estavam nos roubando no restaurante. A gente descobriu que estava nos roubando no restaurante. E aí a gente ficou muito puto, e a gente foi lá ver. E aí a gente descobriu que não era só o gestor que estava desviando dinheiro. Na nossa família, porque é uma parentaiada desgraçada aqui, o Estado brasileiro. É muito parente. Tipo, muita gente mora debaixo do mesmo teto. A gente tem a avó, que é a matriarca, mas tem um monte de cunhado, tio, sobrinho. E um cunhado aqui, ele tava auditando o restaurante, mas ele estava fingindo que auditava, porque aí desviavam dinheiro, ele fingia que não enxergava e ele pegava um percentual disso. Isso se chamou petrolão. Ok, a gente descobriu. O que a gente faz então? O que a gente faz? Quando você descobre que estão te roubando, que está tendo roubo não só na creche, mas no restaurante que a gente abriu, junta todo mundo da família, manda as pessoas envolvidas embora e fala assim, cunhado, a gente não vai te expulsar da família porque a gente não pode, mas nunca mais você vai trabalhar na administração ou na auditoria de nada, você fica quieto aí. E aí a gente elege uma pessoa, só que agora a gente vai ser trouxa mais. A gente vai eleger uma pessoa para fazer a auditoria do restaurante, só que a gente vai ficar em cima dela para ver se essa auditoria que ela está fazendo aí está valendo ou não. Só que a gente tem um primo, não vou falar que o cara chama Kim, a gente tem um primo que ele tá falando assim, não, a nossa família não tem que ter restaurante nem pastelaria, porque só existe corrupção porque tem pastelaria e tem restaurante, e o governo tem competência para isso, política é tudo corrupto, parente é tudo corrupto. Se parente é tudo corrupto, basta que você tenha uma pastelaria que vai ter desvio de dinheiro e vai ter corrupção, e sem contar que parente nosso não tem competência de gerir algum negócio. E como eles investiram muita grana, mas muita grana, em todos os jornais, em todos os canais, em toda a literatura, para você achar que o governo não tem competência, a gente da nossa família não tem competência e não tem honestidade para cuidar das empresas, você foi pra rua protestar, você estava falando que não quer que suba 20 centavos na passagem e você quer acabar com a corrupção, então você quer a privatização da Petrobras, porque se não privatizar não acaba com o roubo. E aí você pergunta pra mim, Fausto, mas vender é ruim ou vender é bom? Porque tem gente te prendendo nessa discussão imbecil. Tem gente te mantendo preso nessa discussão imbecil de se vender é bom ou se vender é ruim. Tem que privatizar. Não tem que privatizar. O Estado tem que ser dono de tudo. Não, o Estado não pode ser dono de nada. Essa discussão, ela é improdutiva e ela é imbecil, porque, na verdade, traz para o nosso modelo pequeno, e eu sei que tem um monte de economista querendo rasgar o saco porque eu estou desconsiderando centenas, milhares de nuances, mas traz para a nossa família. O certo, quando a gente descobre que está tendo corrupção no desvio de dinheiro no restaurante, é vender o restaurante ou tomar mais ainda controle do restaurante? Depende se a gente vai fazer isso direito, e se a gente vai vender por quanto? Porque se você gastou 1 milhão, você não pode vender um negócio por 200 mil.
E se você vender por 1 milhão, você não pode vender por 1 milhão também, porque onde é que você vai investir 1 milhão tendo garantia de que você vai conseguir 10 mil do restaurante todo mês? Porque o seu restaurante está consolidado. Uma empresa não vale só o que ela custou, ela vale o mercado que ela conquistou. O seu restaurante não vale só o restaurante que você tem, ele vale todas as pessoas que vão comer lá porque gostam da comida. Isso tem valor de mercado. Então, assim, para eu te vender para você abrir uma empresa é X, para você comprar uma empresa que já vingou no mercado é 2x, porque não tem cabimento você vender uma empresa que se consolidou, que tem mercado, que está dando lucro, que você só precisa seguir o modelo que deu certo. Não tem por que você vender isso abaixo do que você gastou para montar. Não existe isso no mercado. Então, assim, você quer comprar o meu restaurante onde eu gastei 1 milhão e 5 anos de trabalho? Beleza, eu te vendo. Só que eu vendo por 2 milhões, porque aí eu recupero o dinheiro investido e esse dinheiro a mais eu posso deixar parado, eu posso ficar sem trabalhar 8 anos, que é como se o meu restaurante estivesse aberto. Posso ficar 8 anos sem fazer porra nenhuma, como se o meu dinheiro estivesse ali rendendo com o restaurante aberto. Então eu fico quietinho aqui com 2 milhões, o dia que eu encontrar uma oportunidade de negócio eu invisto. E aí eu vou ganhar mais dinheiro ainda, porque eu tenho 2 milhões e não 1. Então posso montar um restaurante 2 vezes maior e não. O cara que queria comprar a nossa pastelaria, ele entendia isso. Ele falava, porra, esses caras, eles não estão enxergando que tem uma obra ali, tem um prédio comercial ali, que os caras traz marmita de casa porque não tem onde comer. Então, se eu comprar esse negócio, eu vou oferecer comida para eles, eu vou aumentar 3 vezes a minha venda e vou duplicar o meu lucro. Então ele quer comprar esse restaurante, porque ele não quer bater na nossa porta e falar, ô, vocês estão perdendo dinheiro aí, vocês estão perdendo oportunidade, oferece pros caras ali, ó, vocês vão dobrar a lucratividade de vocês. Esse cara não quer fazer isso, ele quer isso pra ele. Ele também não quer abrir um restaurante do lado do nosso, porque ele sabe que as pessoas vão preferir vir no nosso restaurante, não no novo dele. Vão chamar ele de fura-olho e não vão comprar comida do cara, a não ser que a vantagem seja muito grande. Mas aí a gente teve um primo, não vamos chamar ele de Kim, que ficou aí falando, não, tem que vender, o Estado não tem condições de cuidar, essa família aí só tem corrupto, tudo vagabundo, tudo burro e incompetente. Se você não vender, não vai dar certo. Pois bem, vendemos metade da Petrobras. Agora que a gente vendeu, a gente tinha uma pastelaria e um restaurante, a gente vendeu o restaurante, uma pastelaria, qualquer coisa. A gente vendeu metade do que a gente tinha. O que sobrou? Sobrou a outra metade, certo? Sobrou outra metade. E o que acontece? Essa outra metade, que é a Petrobras, que o governo ele ainda tem participação, ela está pagando dividendos todo mês. A renúncia fiscal nada tem a ver com isso. Quando a gente fala que teve uma renúncia fiscal, o governo não deixou de receber dividendos da Petrobras, porque isso daí é o restaurante que ainda funciona. E a renúncia fiscal também não tem a ver com a parte que foi vendida, porque isso a gente não tem mais. Essa renúncia fiscal que aconteceu aqui, ela aconteceu porque o governo, completamente desligado da Petrobras, ele perdoou o imposto pela comercialização, pela compra do combustível. Como que eu explico isso? O PT, ele tá se metendo em duas frentes. Ele tá falando assim, a gente precisa acabar com aquela Glaze nojenta lá. Ela tá falando assim, a gente precisa acabar com dividendos. O que são dividendos? Dividendos são a prova de que o restaurante está dando certo, que o restaurante está vendendo e que está tendo lucro. Os dividendos, eles são tão altos, mas tão altos, que se a gente não tivesse vendido o outro restaurante, a gente estava com o dobro de dividendo. Mas a gente vendeu, e vendeu muito barato, né? Porque não é só se vender é bom ou se não é. É em que momento você vende. Empresa só faz IPO quando está no máximo. Quando que o Nubank fez o IPO dele? Quando estava todo mundo apaixonado pelo roxinho e só falava do roxinho. Aí vende por 20 vezes o que o negócio vale. Aí passa 3 anos e dobra o valor. Aí você fala, nossa, dobrei o meu dinheiro. Não, porque assim, o negócio valia R$2, você pagou 20. O negócio valia R$2, você pagou 20. Aí em 2 anos duplicou o valor. Agora ele vale R$4. Parabéns, você pagou R$20 num negócio que hoje, 2 anos depois, vale 4. Você é otário, desculpa se você comprou um pedacinho do roxinho. Você foi tonto. Se você não ganhou de graça aquilo porque você já tinha conta lá, você foi otário. Mas tudo bem, porque o fato dos caras estarem fazendo propaganda de olha, estamos dando lucro, pode fazer com que apareça uma pessoa mais otária que você e fale, quanto você pagou nisso? R$20, você tem que pagar 30. Aí o cara vai estar pagando R$30 numa coisa que hoje vale 4.
Então, se você é otário na bolsa, a sua única escapatória é fazer alguém de mais otário do que você foi. A Petrobras, ela foi otário, ela foi esperta, ela foi o Nubank ao contrário, porque ao invés dela vender por 20 o negócio que valia 2, ela foi lá e vendeu por R$ 4 o negócio que valia 40. Foi uma conversão de fatores, não foi só o petrolão, foi assim, a descoberta da dívida no momento em que o dólar disparou e a dívida era em dólar, foi uma tempestade perfeita que fez, e ela foi tão perfeita que casa-se muito com a nossa ideia do primo, não vamos chamar esse primo de Kim, que ficou falando tem que vender, tem que vender, tem que vender, tem que vender, e falou tem que vender quando? Quando o negócio estava no pior momento, e aí todo mundo pagou muito barato por esses papéis. Quer dizer, as pessoas que estavam na fila, porque você e eu não ficamos sabendo que estava sendo vendido por aquele preço e quanto valia na época. Ahn, esse restaurante aqui, ele tá indo de vento em popa. A Glaze, ela tá falando que tem que acabar com esse dividendo. Como? Ela quer aumentar o custo dessa Petrobras, achando que isso vai melhorar a condição do país. E ela acha que dá para baixar o preço no grito. E assim, dá para fazer tudo isso? Dá, só que tem que ser planejado, porque a Dilma fez isso e deu merda. Porque ela fez um negócio tão torto, mas tão torto, que todo mundo começou a pedir as contas na indústria para comprar caminhão para fazer transporte. Quem não tem um parente no interior otário que fez isso? Desculpa chamar o cara de otário, né? Porque ele não podia enxergar. Mas ele não é otário porque ele é burro, ele é otário porque ele foi feito de otário pela Dilma. Porque assim, eu vou ser reeleita a qualquer custo, eu vou baixar o preço do combustível a qualquer custo. Aí assim, a gasolina que custava 5, 6 reais, você vai no posto tá 1,5. O que você fala? Porra, eu vou parar de ser otário e vou trabalhar com frete agora. Vou mandar meu chefe tomar no cu, eu vou pegar o dinheiro da minha rescisão, vou comprar um caminhão, vou virar caminhoneiro. Aí você compra o caminhão parcelado, começa a ganhar horrores porque a gasolina tá 1,50. E aí passa 2 anos, a gasolina voltou para 6. Aí você fala, porra, eu tô tomando prejuízo de fazer frete agora. Aí você não entende por que os caminhoneiros estão tudo na estrada reivindicando uma coisa que eles não podem obter porque é o que o mercado aceita pagar de frete. Então eles estão, tais quais motoristas de Uber, se devorando para ver quem é que consegue fechar negócio, e isso é mercado. Um estímulo errado do governo pode levar a um retrocesso de 20 anos. Teve gente que atrasou 20 anos da vida porque pediu as contas e comprou um caminhão na época errada. Por quê? Porque estava acreditando que o preço da gasolina era 1,20, 1,30, 1,70 mesmo. Aí falou, cara, eu vou parar de ser trouxa e vou trabalhar para mim, porque dá dinheiro. Então, quando você fala assim, quando a Glaze ela diz assim, olha, a gente precisa acabar com esse negócio de dividendo, o que ela está querendo dizer com isso? Que o preço da gasolina vai baixar de maneira sustentável, vai baixar além do que é sustentável para o nosso restaurante falir, porque dá para fazer isso também. Dá pra gente diminuir o lucro do restaurante e dá pra gente deixar o preço da refeição num ponto que vai quebrar o restaurante, que vai falir, que a gente vai ter que vender carne estragada, porque não dá pra comprar uma carne que não seja estragada. Então, nada é binário e todos os jornais eles ficam tentando colocar notícia binária para você, porque o aumento de imposto ou ele é bom ou ele é ruim e você não entende as nuances do que está sendo discutido, a profundidade do que está sendo discutido. Então, isso daqui está dando dinheiro não é porque o Brasil alguma coisa, é porque essa guerra que começou aqui em 2020, essa guerra que na época que o petróleo não estava valendo nada, porque você desacelerou toda a economia por causa da pandemia, porque a China reduziu o ritmo dela e teve que fechar a fábrica da Volkswagen aqui por falta de componente. O que acontece? No momento desse, a gente tem uma guerra de petróleo. Olha que conveniente, né? Olha que conveniente. O preço do petróleo sendo derrubado pela pandemia. Quando começa a passar a pandemia, o que acontece? Acontece um evento que joga o preço da gasolina e do petróleo lá para cima. Você vê que o preço da gasolina ele anda junto com o preço do petróleo. Então, olha o quanto, como estava o negócio na pandemia, quando perceberam que a pandemia não seria o fim do mundo, e depois, em fevereiro de 22, quando Biden coloca um monte de tropa militar na Ucrânia e fala assim, a Ucrânia está segura e o Putin não é louco de entrar aqui. Aí quando o Putin entra, o que acontece com o preço do petróleo e consequentemente com o preço da gasolina? Então o que aconteceu? Aconteceu que a Petrobras ela estava sendo forçada a vender o,
o petróleo e a gasolina pelo preço mundial, a gente tem paridade com o mercado internacional. Só que essa guerra, ela foi tão violenta, ela foi tão desgraçada, e a gente acha que a gente não tem nada a ver com isso, mas todo o preço das coisas no supermercado, eles responderam ao preço do petróleo, da gasolina e das commodities. E aí o que aconteceu em maio de 2022? A gasolina bateu esse preço aqui. Você tem como competir com esse negócio aqui? Você tem como tancar um aumento desse aqui? Não dá para tancar um aumento desse aqui. E aí as famílias, elas estavam colapsando financeiramente porque elas não estavam tendo condições de comprar comida, porque a comida ela é afetada pelo preço da gasolina. E o preço das commodities, por exemplo, a insegurança em relação ao futuro da colheita da Ucrânia, porque os caras têm muito trigo, ela afetou o preço do trigo nessa medida aqui. É por isso que você chegava para comprar pacote de macarrão e estava o dobro do preço que está hoje. O preço do macarrão caiu comparado com a segunda metade do ano passado. Por quê? Porque aqui a gente não sabia como que ia ser, se os caras iam tacar fogo no trigo ou não. Quando saiu, deu uma aliviada aqui. Mas você está vendo que a gente é mantido na ignorância, porque como algumas famílias que só têm fins políticos nos seus canais, eles não querem te manter bem informado sobre o que acontece no mundo. Eles querem que você tenha ódio do Lula ou que você tenha um ódio ferrenho do Bolsonaro. E se você tem um ódio irracional ao ponto de você não conseguir descrever por que é que você odeia, que é simplesmente pelo cara ser iníquo, a representação do mal, é porque você já está sendo feito de otário há muito tempo. Porque quando alguém pergunta pra você por que você não gosta da Dilma, você tem que ter 2 horas de discurso falando por que você não gosta dela. E esse discurso ele tem que ser desapaixonado, ele tem que ser objetivo. Eu tô pregando uma coisa aqui que eu não consigo fazer. Eu começo a falar, eu levanto o tom e quero socar a pessoa. Então, o que aconteceu? No ano passado, aconteceu o quê? A gente tá na gasolina. É, No ano passado a gasolina ficou tão cara, mas tão cara, e a situação das famílias ela ficou tão desesperadora, com uma inflação até julho, a inflação já tinha batido 10%. Porra, se em julho bate 10%, no final do ano bate 20%, certo? Mas não era por causa desse momento da gasolina no mundo. Porque a hora que aliviou, o que começou a acontecer com o preço da gasolina? Ela começou a voltar ao normal. Aí, Bolsonaro, percebendo que ele precisava fazer alguma coisa em relação a essa insatisfação, percebendo que ele precisava passar para o povo a ideia de que ele estava lutando por ele e que estava tentando melhorar as condições de vida das pessoas, o que ele fez? Ele falou: uma parte do dinheiro da Petrobras, que é privatizada hoje, e que vende o combustível por lei, pareado com o preço internacional. Essa Petrobras, ela tá vendendo caro. Uma parte do que do preço da Petrobras vem pra gente por imposto. O que a gente está falando? Eu cuido do seu catarrento, do seu filho. Uma parte do meu preço diz respeito ao transporte que eu faço do seu filho. Como eu sei que a situação está muito difícil, eu vou pagar um pedaço do transporte do seu filho, porque eu sei que a gasolina está muito cara, ou seja, eu vou te dar um desconto. O que é isso? Desoneração fiscal, perdão fiscal, significa de cada litro de combustível, um X percentual é meu, e eu aceito não receber esse percentual para o preço do combustível baixar lá na bomba. Só que quando o Bolsonaro falou isso e desonerou o combustível, o que imediatamente aconteceu? Imediatamente o preço do combustível no mundo começou a cair. Pergunta se Bolsonaro falou assim: agora eu vou reonerar. Não, se tá valendo até fevereiro, eu deixo até fevereiro. Olha como o cara é arrombado. Então vamos lá. Ah, filho, é porque você é petista, é porque você é lulete. Se você não quer escutar o meu argumento, não escuta. Mas vamos lá. Quando o Bolsonaro finalmente ele conseguiu aprovar o perdão fiscal, a desoneração do combustível, o preço do combustível já baixou no mundo. Ou seja, o preço na bomba ele não baixou só por conta da desoneração fiscal, ele baixou também porque o preço do combustível caiu simultaneamente no mundo, e o final do ano passado ele já foi muito mais suave. Só que o Bolsonaro ele falou: que bom, né, gente, que o preço caiu no mundo todo. Bolsonaro foi pra televisão falar isso? Não, porque ele não é trouxa de abrir mão da ilusão que você teve de que era graças a ele que o combustível estava barato.
Então ele batia no peito e falava: eu sou o presidente que fez a gasolina do PT de R$ 6 baixar para 4. E todo mundo, e o velho lá derramando gasolina, quase ameaçando tocar fogo em todo mundo, falando: é Bolsonaro que baixou e pode derramar aí. Olha a insanidade, olha a insanidade causada pela ignorância das pessoas que não sabem entrar num site de preço de commodity e ver quanto que está custando o combustível hoje. Então, houve sim essa desoneração fiscal, só que como o Bolsonaro ele já tinha feito o negócio e os estados já tinham aceitado, ele não quis voltar atrás e falar agora vai subir um pouquinho, tá, gente? Por quê? Porque isso seria trágico para a eleição dele. Ah, o Bolsonaro só baixou para subir depois porque ele quer ser eleito. Então, se ele for eleito ou se ele não for eleito, vai voltar ao normal. Então, ele não mexeu nisso. Quando o Lula entrou, ele ia adiantar o fim da desoneração fiscal? Não, porque ele também não é retardado. Ele entrou desesperado precisando de apoio popular, de satisfação popular. Então ele também não mexeu nisso e deixou vencer, porque essa foi uma bomba plantada pelo Bolsonaro justamente para caso ele perdesse. Porque aí cai no começo do governo Lula e aí ele tem que decidir e na verdade ele é forçado a subir, porque senão a conta as contas públicas não fecham. Então, o que o governo fez? Como eu não quero perder os alunos, porque os catarrentos aqui são eles que pagam os meus boletos, como eu não quero que a família dos alunos morra de fome e o catarrento deixe de vir para minha escola, eu vou baixar temporariamente o preço da mensalidade. Para quê? Para essa família continuar existindo e continuar trabalhando para pagar essa mensalidade. Essa desoneração é isso. E agora que o preço caiu no resto do mundo, eu preciso chegar para vocês e dizer assim, galera, eu vou ter que voltar a cobrar aquilo que eu sempre cobrei e que eu deixei de cobrar no ano passado porque realmente a situação estava insustentável. Me parte o coração que o brasileiro médio que assiste o jornal, ele não tem ideia de que foi isso que aconteceu e não outra coisa que de fato aconteceu. Então, o que é essa... Se você entende isso, aí o conhecimento te liberta. Porque você fala, meu Deus, vai aumentar 47 por litro o imposto. Esse reonerado aqui, fizeram para limpar a barra deles, né? Então você faz uma manchete sensacionalista que sugere as pessoas, que faz com que as pessoas tenham medo e indignação, e depois você deixa uma letra menor, uma palavra que um monte de gente não sabe o que é, né? Ninguém coloca assim a volta do cobramento de impostos que sempre existiram. Então vai voltar 47%, só que esses 47% não farão com que a gasolina suba 47 centavos, porque a própria Petrobras ela reduziu o custo. E por que ela reduziu o custo? Porque a Petrobras tem bom coração? Não é porque ela tem bom coração, é porque o preço do combustível caiu. Se o preço do combustível caiu, se eles estão vendendo para o mundo mais barato, eles têm que vender para a gente mais barato também. E o Haddad ele foi negociar lá com a Petrobras para que a reoneração, a volta da cobrança de impostos, ela sincronize com a redução do preço cobrado pelos combustíveis às distribuidoras. Então, sim, aquilo que a gente estava pagando, R$ 5, vai ser acrescido agora desses 25 centavos para a gente voltar para uma situação que já tinha antes. Perceba que a discussão aqui, dependendo do canal mal feito e mal pensado que você cai na internet, os caras vão falar, imposto já era roubo, agora é mais roubo ainda, porque agora eles estão cobrando de novo. E aí você abre mão de estudar o orçamento para ver o quanto isso é realmente necessário. E sim, esse dinheiro, ele é necessário. O problema, gente, não é cobrar a mensalidade da família dos catarrentos. O problema do Brasil é que a mensalidade é cara. E por que a mensalidade é cara? Porque o gasto é ineficiente. Então, a gente paga muito caro para os nossos fornecedores, a gente paga muito caro para os nossos funcionários, né? O nosso funcionário ele tem bolsa terno, auxílio moradia, um cara que mora numa casa própria. Então, mas não é só isso, é muito dinheiro, muito mal investido. Esse gasto ele não é otimizado. Por quê? Porque ele está sendo escoado. Então aquele mesmo cara que roubava do nosso restaurante, ele está roubando dentro da própria creche. Por quê? Porque ele está beneficiando, ele está pagando caro em coisas que depois vão voltar em comissão para ele. É isso que a gente tem que tratar. Como essa estrutura está dada, não adianta você baixar no grito a taxação.
Porque aí você não vai poder pagar, não vai poder honrar com os seus compromissos, e essa é a parte mais importante da conversa. Se você não pode honrar com os seus compromissos porque você deixou de cobrar imposto ou porque você passou a gastar mais do que devia, o que vai acontecer? O dia que você precisar de dinheiro do agiota, ele vai te cobrar mais caro por isso. E é aqui que a conta fecha. Quando o Haddad ele diz que ó, o Haddad disse ainda esperar que, diante da reoneração, que fortalece as contas públicas, sim, porque vai entrar um dinheiro que eles tinham perdoado, o Banco Central baixa os juros. Aí você fala, uma coisa não tem nada a ver com a outra, calma. A medida tem foco na queda de taxa de juros do Brasil, afirmou o Haddad. Esperamos que o Copom que reaja de acordo com o previsto nas atas do Banco Central. Essa taxa de juros ela é dada de acordo com o risco do país de poder honrar com as suas contas. Basicamente é isso. O Copom ele está dizendo: eu tô tão fodido aqui que eu aceito pagar 13,75 para quem tiver disposto a me emprestar dinheiro. Isso é uma pornografia. Isso é uma falta de vergonha explícita. Mas, se você baixa isso do nada, você gera um desinvestimento no país que pode ser muito prejudicial para ele. Então, e por que tá em 13,75? Porque Bolsonaro ficou 4 anos dizendo que ia dar golpe e porque Lula ficou 4 anos dizendo que ia fazer populismo. Basicamente por isso. Então, como o investidor, ele não sabe, o investidor, ele não sabe como que vai estar o Brasil daqui 3, 4 anos, ele não investe no Brasil, ele não é louco de abrir empresa. Se o dinheiro dele parado, tá rendendo Selic. Se 1 milhão tá rendendo 130 mil por mês para eu ficar parado, por que eu vou abrir uma empresa se eu vou abrir uma empresa com 1 milhão e vou falir? E vou perder o dinheiro que eu investi? Ou então eu vou trabalhar que nem um cavalo, me preocupar pra caramba com gente. Vou me preocupar pra caramba com a administração de um monte de coisa, para no final ganhar 50 mil. Se o meu dinheiro parado me rendia 130 mil, por que eu vou trabalhar o ano inteiro para ganhar 50? Então, a queda de juros ela não pode ser tão rápida ao ponto de gerar desinvestimento, mas ela tem que ser gradualmente colocada para que as pessoas sejam estimuladas a investir na economia real. E o Banco Central, supostamente tocado por pessoas muito capazes de analisar o mercado, eles chegarão ao valor ideal que vai fazer com que as pessoas não deixem de querer emprestar dinheiro para o Estado, porque acham que ele vai conseguir ser capaz de pagar e acham que esse retorno está satisfatório pelo risco que ele está correndo, e também não deixem de querer investir na economia real, que vai fazer com que o país recupere um pouco da pujança econômica que ele já teve um dia na vida. O problema é que quando você cai num canal que fica falando que Banco Central presta, Banco Central não presta, presidente presta ou não presta, tudo que o cara faz é merda e você não entende como a coisa funciona. E você não entende o nível de profundidade, de complexidade disso. E é por isso que eu falo que a gente deveria estar discutindo Selic do jeito que a gente discute futebol, porque a gente deveria ser capaz de entender o quanto de investimento a gente atrai ou expulsa quando a gente sobe ou baixa os juros, e o quanto a gente estimula pessoas a tirarem o dinheiro que elas tinham investido para investir na economia real, para ajudar o país a voltar a crescer. Dica: a gente tem que deixar de ser um país cientista, a gente tem que ter as pessoas querendo gerar empregos e riqueza através de suor e trabalho. Só que a gente só vai poder investir capital e colher frutos o dia que a gente tiver menos gente roubando, menos gente jogando de cheat hack. E a gente tem muita gente jogando de cheat hack, que são os amigos do rei. Essas oligarquias que agora o monarca não tira da boca, que são as pessoas favorecidas por benefícios que quem é pequeno não tem. Oligopólios, patrimonialistas. É muito complexo. Agora sim, a gasolina ela não vai ficar mais cara do que ela já estava na segunda metade do ano passado. Primeiro porque o preço caiu e segundo porque o imposto ele volta a ser o que era, ele não sobe em relação ao que ele já foi um dia. Então não é um aumento de imposto, você pode chamar isso de retorno de imposto, isso já estava previsto e a gente vai ter que lidar com isso. Como é que os caminhoneiros vão reagir a isso? Não sabemos. Agora, quando o Haddad ele diz que ele tem como fim a queda de juros, é porque a volta desse imposto
e a manutenção da estabilidade social são indicadores de que o governo pode começar a baixar a Selic, porque mostram um controle, não só fiscal, mas um controle do social também. Se o preço voltar ao normal e não houver investimento em passeatas, investimento em protestos, mas as pessoas também não forem suprimidas no seu desejo de protestar, porque agora a coisa ficou muito mais difícil para eles, se encontrarem uma saída que seja viável para todo mundo e a gente tiver paz social, com uma nova taxa, com pessoas aceitando essa reoneração, a volta dessa cobrança de imposto, e ainda assim querendo investir para a gente desenvolver a nossa economia, aumentando a arrecadação, você melhora o orçamento e você permite que o Copom baixe os juros, porque ele vai precisar de menos dinheiro e ele recompensa menos o capital especulador. É muito delicado se... Isso daqui é igual ao futuro do dólar. Se você tem alguém que tem certeza do que vai acontecer, essa pessoa está mentindo para você, ou ela é tão burra, mas tão burra que em um ano ela some, porque ela vai quebrar e vai desaparecer do mercado. Aliás, quantos especialistas aí vocês já viram sumindo do mercado? Que interessante, né? Espero que seja útil. Um grande abraço para vocês.